Respeitável público, muito bom dia para vossas excelências. Bom dia para você que me assiste no YouTube, bom dia para você que me assiste no Instagram, mas as pessoas mais importantes são vocês que estão aqui. Muito bom dia para vocês, equipe. Nós estamos em... Quantas lives vocês acham que a gente já fez? Chuta. 18. Nós estamos na 18ª live. Agradeço as pessoas que têm acompanhado, cada vez mais as pessoas têm pedido o link do YouTube, têm acompanhado no YouTube, tenho recebido feedbacks muito positivos e hoje nós estamos aqui para conversar mais um pouquinho. Nós conversamos que nós vamos falar sobre itens que são importantes serem dominados pelo advogado ou pelo vendedor, que envolvem principalmente as estratégias de venda high ticket. Por quê? Porque para mim, as estratégias de venda high ticket, elas são muito importantes na vida do advogado, tendo em vista que o serviço da advocacia, em regra, ele é um serviço com valor agregado mais alto. Concordam com isso? Então, nós falamos bastante aqui na live passada sobre relacionamento, e eu deixei uma meta para vocês, eu já sei que a Karine bateu essa meta. Eu deixei uma meta aqui que era, eu quero que vocês me deem na próxima reunião do mês, um ponto de relacionamento que vocês fizeram de maneira consciente. E esse final de semana eu vi que a Karine estava em um evento de tecnologia, não é isso? E eu vi que ela estava lá. Você acha que tem mais chance de você ser contratada numa palestra relacionada à tecnologia ou na sua casa comendo o bolo gostoso da sua mãe? Com certeza. O que a gente tem que conversar e o que a gente vai aproximar e vai difundir aqui é o que faz você ser contratada quando você está na palestra. Mas a live anterior, se eu pudesse resumir ali uma frase é, quem se relaciona mais vende mais. Ah, Emanuel, eu não gosto de sair de casa. Eu não gosto de... Ok, então você tem que entender que você vai vender muito menos. Eu, Emanuel, todo dia de noite eu tenho compromisso no poker, eu tenho compromisso com amigos, eu vou tomar vinho. E daí a pouco vocês vão vendo aqui que os clientes aqui geralmente assim, esse aqui toma vinho com o Emanuel, esse aqui tá no poker, esse aqui é não sei da onde. Por quê? Porque quem se relaciona mais, vende mais. Essa é uma regra. Então assim, nossa, eu estou preocupada se eu vou vender ou não. Essa é a primeira coisa. Giovana, você está preocupada, antes de pensar em venda, você tem que estar preocupada. Eu estou me relacionando? E quando eu falo se relacionando, gente, não é relacionando pensando no churrasco com seus amigos. Porque o churrasco com os amigos, hoje eu não vou mais com essa intenção, mas antigamente eu ia, porque tem uma diferença entre eu e várias pessoas que eu sou obcecado. Eu já ia com essa intenção. Mas o churrasco com os amigos nem sempre é a oportunidade para você poder ter o melhor momento de network. Nós estamos falando como a Karine fez. Qual é o evento que você foi, Karine? Tech Hub. Esse evento falou sobre o quê? Era voltado para a área de tecnologia, os profissionais da área de tecnologia. Mesmo. Ok. Com certeza lá tem alguma pessoa que pode ser algum cliente, correto? Não sei se você domina os 9 pontos que estão aqui, mas dominando esses 9 pontos, isso pode levar você a uma contratação naquele local. O primeiro ponto, então, foi relacionamento. A gente bateu bastante papo sobre isso. O segundo ponto que a gente tem que conversar aqui hoje é múltiplos pontos de contato. Pessoal, quando vocês veem o Emanuel trabalhando, e eu falei disso da barbearia hoje, acho que combinei com o pessoal da barbearia que eles iriam estar aqui na live, mas devem estar trabalhando. Por quê? O que eu falei com eles? O Pedro me deu uma meta no mês passado para que eu dobrasse o quanto eu vendo durante o mês. Vocês sabiam disso? Não? E aí, se eu batesse a meta, eu ganharia um fone da Apple. Tá aqui o fone novo, a meta tá batida. O que eu, Emanuel, fiz no mês passado? Chamei o Neto e falei, Neto, nós vamos postar o dobro de stories que nós postamos comumente. O dobro de stories que nós fazemos, nós vamos fazer. E aí você fala assim, não, Emanuel, isso é coincidência. Não é possível que é coincidência. Eu dobrei o número de stories que eu faço. Por quê? Por causa do segundo item que eu vou tratar aqui. Múltiplos pontos de contato. Eu já disse para vocês que quando se trata de redes sociais, nós temos um funil de contratação nas redes sociais. E isso é muito importante a gente saber. No funil das redes sociais, a gente tem funil, o que é? Uma boca aberta em cima, onde entra muita gente, onde muita gente te vê, e embaixo um funil onde pouquíssimas pessoas te veem. Onde que esse funil está aberto aqui, onde muitas pessoas vão te ver? Onde que está a regra de muitas pessoas te verem? No Instagram. Todo mundo que tem um Instagram, e eu acho que profissional, quando você entra lá no seu perfil, tem assim, 22 mil visualizações. No meu deve ter aqui hoje 500 mil visualizações no último mês. Você já viu isso?
é muito superior, inclusive, ao número de pessoas que te seguem, correto? Ou seja, o Instagram, ele abre a boca do funil e ele coloca lá em cima um monte de pessoas vendo vocês. Quem aqui não tem isso no Instagram? Você tem um Instagram pessoal, não tem? Seu Instagram não mostra isso, correto? Quem aqui já viu esses números no seu Instagram? Depois eu quero que vocês deem uma olhada, porque lá tem 22 mil pessoas que viram você. A gente tem que pensar assim, por que 22 pessoas me viram e não foram nem 22 mil pessoas me viram e nem 22 pessoas me contrataram? Por quê? Porque lá é a boca mais alta do funil. Depois disso tem uma outra boca. Para mim, essa outra boca é uma boca do Facebook. Por quê? Porque o Facebook não vão ter 22 mil pessoas te vendo. Se você tem lá, sei lá, 4 mil, 5 mil, 3 mil amigos, 2 mil amigos no Facebook, o que acontece é que são pessoas que em algum momento passaram pela sua vida. Quem aqui não tem Facebook? Quem aqui tem Facebook com mil amigos? 2 mil amigos? 3 mil amigos? Ou seja, durante a vida a gente se relacionou, passou pela vida de 3 mil pessoas. Isso significa dizer que essas 3 mil pessoas foram alguma conexão que você fez durante a vida. Tem pessoas no Facebook que foram minhas alunas, tem pessoas no Facebook que eu vi uma vez, tem pessoas no Facebook de toda a ordem, concorda? No Facebook vai virando quase uma prateleira de pessoas que passaram pela sua vida. Essa, para mim, é uma prateleira do meio. E embaixo, uma prateleira que, para mim, e é o segredo das vendas na internet, é o status do WhatsApp. Por quê? Porque ele deixou de ser Instagram, onde 22 mil pessoas me viram, ele deixou de ser o Facebook, onde potencialmente 5 mil pessoas poderiam me ver, e ele agora está ali para 100, 150, 200 pessoas. Só que ali precisa ser muito estratégico. Vou contar um segredo para vocês. Algumas pessoas já sabem, outras não, mas eu não costumo salvar número de advogado na minha agenda do celular. Por quê? Porque eu não quero que o meu status do WhatsApp apareça para advogado no WhatsApp. Por quê? Porque ali eu vou postar, sabe aquele stories que eu sei que vai ser o melhor stories de venda? Aquele que eu vou falar de um produto, aquele que eu vou deixar a pessoa com vontade de me contratar? Ele está no meu stories do WhatsApp. Por quê? Porque ali, exemplo, eu vou postar um stories na academia. Tem gente que não gosta, concorda? Tem gente que acha que isso não é coisa do advogado postar. Lá, para 22 mil pessoas verem, ou 220 mil pessoas verem no Instagram, faz todo sentido. Por quê? Porque ali eu estou mostrando a vida de uma pessoa comum. E eu quero engajar com o maior número de pessoas possíveis. Mas no Instagram, no WhatsApp, eu não quero engajar mais com ninguém. Eu já estou engajado com o cara a ponto de ter o número de WhatsApp dele. Mais uma vez, lembram de relacionamento, quando a gente falava de que vendas tem tudo a ver com relacionamento? Qual que é o maior golpe do Instagram? Me passa o seu WhatsApp porque conversar por aqui é ruim. Concorda? Esse é o maior golpe que tem no Instagram. E esse também é um golpe para o WhatsApp. Por quê? Porque depois que a pessoa chegou no seu WhatsApp, ele já está ali com um ponto de contato muito importante. Então, o segundo item que nós estamos conversando em vendas high ticket é múltiplos pontos de contato. Eu tenho pontos de contato com pessoas diversas que estão, por exemplo, no Instagram e várias pessoas me veem. Eu tenho um ponto de contato muito importante com o Facebook, que para mim também é o ouro. Por quê? Porque o Facebook é uma rede social de pessoas mais velhas. As redes sociais, em regra, elas são movidas por adolescente, que é quem mais tem tempo para ficar olhando para uma tela. Você acha que quem tem mais tempo para olhar para um celular? O Rodrigo ou a filha dele? Com certeza é a filha dele. Então, a filha dele já está no TikTok. O TikTok, por exemplo, múltiplos pontos de contato. Eu estou falando aqui numa sequência minha lógica de funil de vendas, mas, para quem não sabe, eu tenho um TikTok. Só que nem o aplicativo no meu celular eu tenho. Eu nunca mexi no TikTok, vocês sabiam disso? E eu tenho um TikTok. Por quê? Porque é mais um ponto de contato com um potencial cliente. Ah, Emanuel, é difícil vender. O difícil é criar múltiplos pontos de contatos e estar ali aparecendo sempre. Eu estou facilitando a sorte. É muito fácil para o cara me encontrar. Hoje, quem trabalha no meu TikTok é o Neto. O Neto tá ali postando corte, postando um monte de coisa. Quantos seguidores eu tenho no TikTok, Neto? Seguidores acho que é 200, mas as visualizações já ultrapassaram 100 mil. Eu tenho 200 seguidores no TikTok, que eu nem faço ideia quem seja, e tenho mais de 100 mil visualizações. Ou seja, 100 mil pessoas me viram. Significa que 100 mil pessoas me contrataram? Não, por quê? Porque o ponto de contato que está com ela aqui estabelecido também é um ponto de contato, a princípio, ruim. Por quê? Porque o melhor ponto de contato seria quando ela já chegasse no WhatsApp. Ali eu crio consciência nela e crio urgência também. Esses múltiplos pontos de contato, eles precisam ser pensados. Quem aqui não assiste stories do WhatsApp? Não é um problema, tá? Mas quem aqui sabe que a mãe assiste stories do WhatsApp? Quem tem mais dinheiro para contratar um serviço? Você ou sua mãe? Você ou sua mãe?
Giovana, você ou sua mãe? A sua mãe, com certeza. Então, sendo a sua mãe, e ali eu estou na pessoa que quer me contratar, esses múltiplos pontos de contato são importantes a gente estabelecer. E comecem a entender isso, só para vocês entenderem. Meu status do Instagram, eu tenho lá 10 stories. Para o Facebook, foram só 5. Por quê? Vou postar uma polêmica lá, eu, Emanuel, sou um cara que às vezes gosta das minhas polêmicas. Falei esses dias, por exemplo, que eu quero criar meu filho de um determinado jeito. Eu não vou pôr isso no Facebook, porque talvez os mais velhos vão me criticar. Eu não quero essa crítica. No Instagram, ali é o topo do funil. No Facebook, eu não estou disposto a comprar essa briga. No WhatsApp, muito menos. Então, o topo do funil também vai sendo selecionado. Embaixo do funil, se você me tem no WhatsApp, ali só tem os melhores stories, ali está a nata dos stories. Por quê? Porque ali é só para o cara que vai me contratar. Múltiplos pontos de contato é muito importante. Por quê? Porque quem não é visto, não é lembrado. Nós estamos aqui na live com o Dr. Willer, muito obrigado pela presença, a Lohane, que está sempre presente, o Marlon e o Bruno, que são advogados. Sou seu fã, meu querido amigo. Ô, Aloísio, um abraço para você que está nos Estados Unidos. Aloísio é meu amigo desde a época da faculdade, ele viu quando tudo ainda era mato. Quando nós falamos de múltiplos pontos de contato, eu estou facilitando e criando autoridade e removendo objeções na minha venda. Rodrigo, você não está no meu WhatsApp, mas o Neto não tem objeção nenhuma para trabalhar nenhum cliente no meu WhatsApp. O que ele tem de objeção é o caso técnico, porque ele não tem a técnica para atender todos os clientes, ele precisa de, às vezes, ali, a ajuda de um técnico, e se tiver um caso, ele vai fechar. Neto, você encontra objeção de preço no meu WhatsApp? Não. Você encontra objeção de qualidade no meu WhatsApp? Não. Você encontra objeção de procurei outro advogado no meu WhatsApp? Não. Por quê? Porque o cara tem tantos pontos de contato comigo, que quando ele chegou no meu WhatsApp, ele já chegou ali com uma autoridade muito grande criada. E quando eu falo, eu não salvo o número de advogado no meu WhatsApp, significa que eu não gosto de advogado? Claro que não. É porque eu levo isso muito a sério. Eu levo muito a sério esse funil de vendas e múltiplos pontos de contato. Por quê? Porque o advogado, por mais que eu goste dele, ele não é meu cliente final. Eu não estou aqui vendendo nada para advogado. Posso vender amanhã? Posso. Você vai comprar? Tomara que compre. Mas, a princípio, hoje ele não é o meu cliente final. Então, assim, não tem por que ele estar vendo o meu WhatsApp, meu stories do WhatsApp. Se ele está vendo o meu stories do WhatsApp, potencialmente eu vou removê-lo em algum momento. Emanuel, por quê? Não, porque ele não é o meu cliente final, é só isso. Não é que eu não gosto dele, não é nada, é só isso, é coisa de adulto, tá? Eu posso conversar com ele no WhatsApp, eu posso gostar dele, tá tudo certo. Outro múltiplo ponto de contato que eu também faço contato com as pessoas. Eu já disse para vocês que lá atrás, quando eu comecei no escritório de advocacia, não tinha a opção que vocês têm hoje aqui. Por quê? Eu já disse essa frase em alguma live. A pior muleta que um ser humano pode ter é um salário. Postei domingo. É inacreditável você pensar que com R$ 1.580 você compra 200 horas no mês de uma pessoa. É inacreditável isso. Só que, se vocês se apoiarem nessa muleta, que é receber salário aqui, vocês nunca vão prosperar. A gente, com salário, a gente paga o que é urgente. O que é urgente? Urgente é pagar a conta de luz, pagar a conta de água. Mas o que é importante, que é realizar seus sonhos, passa o celular para o Neto. Sonhos realizados, eles vão ser feitos com o que é importante. E como que se torna importante? Parem para observar as pessoas de sucesso. Não existe nenhum bilionário que não é vendedor, tá? O bilionário dono da Ferrari. Ele vendeu Ferrari. Você não entendeu isso? Ele não produziu Ferrari. Produzir a Ferrari é a parte mais fácil. Vender a Ferrari é o mais difícil. Por quê? Porque a Ferrari, ela foi produzida custando R$1 milhão para ser vendida por 3. Emanuel, você está falando coisa errada. Não, a empresa listada em bolsa, é só você ver lá. A Ferrari, cada um carro que ela vende, ela está lucrando 2. Por quê? Porque a venda é muito mais importante do que a produção. Nós estamos falando de múltiplos pontos de contatos. Um outro múltiplo ponto de contato que é preciso estabelecer, e eu já disse aqui lá na primeira live ou na segunda, e disse para vocês que sem sombra de dúvidas, se não a melhor estratégia que a gente já utilizou quando eu comecei isso aqui, eu precisava falar com muitas pessoas.
Por quê? Porque eu precisava me relacionar, que é a live anterior, com muitas pessoas. Para me relacionar com muitas pessoas, eu não ia começar um assunto assim, oi Alexia, bom dia, tudo bem? Não, a Alexia vai pensar que eu sou doido, vai pensar que eu sou interesseiro, vai pensar que eu estou dando em cima dela, vai pensar um monte de coisa, menos que eu estou trabalhando da forma com que eu quero trabalhar. Então o que eu vou fazer? Eu vou ser estratégico, vou ser um sniper, e no dia do aniversário dela eu vou mandar uma mensagem para ela. Isso é mais um múltiplo ponto de contato. Não se vende nenhum produto high ticket sem vários pontos de contato. Ou você acha que um cara vai vir aqui, vai contratar uma holding de 20 mil, de 30 mil reais, sem que ele tenha tido já me visto em vários lugares para confiar que eu vou entregar esse trabalho? A gente, com frequência aqui, fecha inventários de 30, 40, 50 mil reais. E eu recebi o inventário e tenho que entregar o produto. A pessoa confia em mim por quê? Porque ela está me vendo ali no Instagram todo dia. Porque inconscientemente eu passo para ela uma visão de disciplina, que é, estou treinando todo dia. Quantos anos você me conhece? Você já ouviu falar que eu faltei uma semana de academia? Não existe. Os múltiplos pontos de contato são muito importantes. Aprendam e vejam. As marcas que vocês mais consomem, elas aparecem diversas vezes para vocês durante o dia. Consciente ou inconscientemente, a gente vai criando alavancas de ancoragem. O que são alavancas de ancoragem? Vai se alavancando mais no sentido de ir promovendo mais isso e ancorando assim, nosso Emanuel é advogado, nosso Emanuel faz isso, nosso Emanuel entregou qualidade. E principalmente vocês, que às vezes falam assim, nossa, eu não tenho uma vida interessante para postar. Eu quero que vocês falem para mim o que diferente da vida de vocês eu fiz na última semana que eu postei que vocês não puderam fazer. Eu postei domingo que eu estava na academia. Alguém aqui não pode ir na academia? Não pode pagar uma academia? Eu postei que eu estava lendo um livro e postei uma frase lá. Alguém aqui tem a vida tão interessante que não consegue ler um livro? Alguém aqui não pode fazer isso? Ontem, o que eu postei ontem? Ontem eu pedi o Neto para fazer um vídeo de um corte daquele. Você acha que você pediu o Neto para fazer um vídeo cortando você aqui, toda bonitona no escritório, ele vai fazer? Hoje eu fui lá e engraxei meu sapato. Porque eu já tive essa objeção aqui, tá? Eu já tive pessoas falando assim, não, minha vida não é tão interessante quanto a sua. O que tem de interessante nessa vida? Nessa minha vida? Nada. Eu simplesmente estou criando pontos de contato. Esse fone aqui é a prova de que eu bati a meta vendendo o dobro do que eu vendo no mês, porque eu criei múltiplos pontos de contato em dobro. Eu falei, Neto, nós vamos dobrar os nossos pontos de contato. Eu ainda estou encaixando nesse funil de vendas onde entra o LinkedIn. Porque para mim eu não sei se o LinkedIn está acima, no sentido de ser pior do que o Facebook, ou de ser melhor do que o Facebook. Mas eu vejo o LinkedIn com dois problemas. O primeiro é, Neto, você conhece algum case de sucesso de LinkedIn Ads? Eu não conheço nenhum. Eu não conheço nenhum. Alguém aqui já foi procurado por algum cliente ou por alguma oportunidade boa no LinkedIn? Não. Eu vejo o LinkedIn como uma rede social de muito sanguessuga. É só gente querendo emprego. Tá? Então, mas eu ver a rede social como ruim, significa que eu não vou fazê-la? Não. Entra lá no meu LinkedIn. No mínimo de 15 em 15 dias tem uma atualização. Às vezes, quando eu estou sem nada para fazer, eu coloco aqui uma meta para mim, que é um post no LinkedIn. Aí eu não tive nenhuma criatividade. Eu vou pegar uma frase de efeito e vou colocar lá no LinkedIn. Por quê? Porque eu estou sendo visto. Ou você acha que eu vou ser contratado sendo moita? Escondendo atrás do computador. Não, você não vai ser contratado desse jeito. Não vai. É preciso criar múltiplos pontos de contato. Nós terminamos aqui essa live e eu quero te fazer um convite, você que está no YouTube ou você que está aqui assistindo, que na próxima live eu vou falar de um dos itens que eu mais gosto de comentar nesses itens de venda high ticket. São 9 e eu vou falar do princípio do não otário. Quem aqui sabe o que é o princípio do não otário? Rodrigo, eu vou te convidar para essa live, quero muito que você esteja aqui assistindo, por quê? Eu vou explicar para vocês, não existe cliente otário. Você não pode trabalhar e pensar que ninguém é bobo. Acabou isso, não existe essa pessoa mais disponível no mercado. Quando você acha que alguém é otário e trata alguém assim, você vai perder muitos pontos no valor patrimonial de venda que você tem. Eu tenho um valor patrimonial de venda. Procure um cliente que falou assim, o Emanuel me fez de otário. Você já viu cliente com problema aqui? Sim. Você já viu cliente que não gosta da gente? Sim. Mas você já viu alguém falar assim, eles são otários? Eles vacilaram comigo? Não vai ter isso. Esse é um princípio que eu vou ensinar na próxima live. Pessoal, agradeço imensamente quem esteve aqui até agora. Um abraço e um beijo para vocês. Nós nos vemos na quarta-feira que vem, às 11h45. Um beijo!